Hoje eu quero falar de passado, presente e futuro. Repete, vamos lá. Passado, presente e futuro. Dá um grito aí, vamos lá. Antes de entrar na mensagem, na revelação, o que Deus fala para a gente fazer com o nosso passado? Seja ele bom ou ruim. Seja um passado bom ou ruim. O que Deus manda eu fazer com o meu passado? Ele fala assim, Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Repete, vamos lá. Mas uma coisa faço. 1, 2 e vamos lá. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo fala assim, eu faço uma coisa todo dia, esquecer do meu passado e olhar para o meu futuro. Ok? Não importa se o seu passado era bom ou ruim, tem que esquecer dele. Porque muitas vezes o seu passado foi uma coisa bacana, legal, né? Um tempo bom. Mesmo ele sendo bom ou ruim, Deus fala assim, esquece dele. Esquece dele. Esquece dele. Agora, vamos ler. Eu não comecei a pregar ainda não, viu? Vamos ler Isaías 65, 16, 17. Diz assim, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidos os meus olhos. Volta lá. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. O meu passado está escondido dos meus olhos. Novos céus e nova terra, vida nova, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Não é a minha pregação, mas há mais ou menos mais de 20 anos atrás, quando eu conheci a Nina, eu falei, Nina, vamos ser felizes? Ela falou, vamos. Como assim? Eu falei assim, eu não tenho passado, nem você tem passado. Vida nova a partir de agora. A maior tragédia na vida sentimental é quando o homem quer falar para a mulher dele do passado dele. Eu namorei a Antônia, eu fiquei noivo da Joana, mas eu amei mesmo, foi a Francisca. Trouxa, apaga esse passado. E a mulher, quando quer revelar o passado dela para o namorado, para o noivo, para o marido dela? Não, homem fino era o João. Então fica com o João. Apaga da sua agenda os telefones dos ex. Pede Deus para apagar da sua memória, você nunca mais lembrar da cor do olho dele, nem da voz dele, nem do nome dele, nem dela. Mas o assunto hoje não é a vida sentimental, é a coisa mais profunda ainda. Então, o que está dizendo a palavra de Deus? Que não importa se o seu passado foi coisa boa ou ruim, a Bíblia nos exorta a esquecer dele. A esquecer dele. Ok? A esquecer dele. Quando a igreja for arrebatada para o céu, para o paraíso, nós nunca vamos lembrar dessa vida aqui.
Ok? Nunca vamos lembrar. Nunca vamos lembrar. E hoje eu quero revelar a você de uma maneira muito simples e forte um mistério. Passado, presente e futuro. O mistério de Jó, capítulo 29, o mistério de Jó, capítulo 1, e o mistério de Jó, capítulo 42. Eu faço assim de maneira mais didática para você não esquecer. Então, Jó 29 representa a vida presente de Jó. Jó capítulo 1 representa o passado de Jó. E Jó 42 representa o futuro de Jó. Cadê o Jó? Jó! Ele é o pastor Emerson, viu? Pss, olha bem, preste atenção. O momento atual da vida de Jó está revelado no Jó capítulo 29. A Bíblia diz que ele estava sentado no lixão da cidade. No lixão da cidade. Tá bom. O pessoal é caprichado, né? Então, olha que coisa impressionante. O corpo dele estava tão podre, que eles levaram o Jó e colocaram lá no lixão da entrada da cidade, porque o mau cheiro dos tumores exalava muito. E, né? Então ele estava lá no lixão. O presente da vida dele, o momento atual da vida dele era o corpo dele tomado de tumores, a mulher mandando ele suicidar, 10 filhos mortos, se tornou o homem mais pobre do Oriente, abandonado pela família, pelos amigos, por tudo. E ele foi colocado no lixão da cidade, na entrada da cidade, no meio do lixo. E ele, vivendo isto no momento presente dele, tumores, a mulher, suicida Jó, acaba com o sofrimento, 10 filhos mortos, numa miséria. A Bíblia diz que ele, no capítulo 29, ele faz uma declaração. No capítulo 29. Vamos ler lá? Como tenho saudade do meu passado. Ele fala assim: Senhor, eu tenho muita saudade do capítulo 1 do meu passado. Como tenho saudade do meu passado, do tempo em que Deus me protegia. Que saudade do tempo em que Deus com a sua luz iluminava o meu caminho. E eu andava em segurança em meio às trevas. Que saudade do tempo em que eu era forte e cheio de saúde, quando Deus era o meu amigo e abençoava a minha família. Quem me dera voltar ao tempo em que o Todo-Poderoso estava do meu lado e eu tinha a companhia alegre dos meus 10 filhos. Que saudade do tempo em que os meus caminhos se embebiam em nata. O tempo em que eu era capaz de conseguir azeite de uma pedreira. Que saudade daquele tempo
em que eu tinha um lugar reservado entre os cidadãos influentes e dignos de respeito. Quando os jovens me viam chegando, levantavam-se e abriam caminho, e os velhos ficavam em pé em sinal de respeito à minha pessoa. Até as autoridades deixavam de lado os assuntos importantes e se calavam quando eu chegava. Homens nobres e importantes paravam de falar e não diziam mais nada. Minhas palavras eram a alegria da cidade, e todos me conheciam como um homem honesto e justo, pois eu ajudava os pobres que estavam sendo explorados e os órfãos que não tinham alguém para lhes dar abrigo. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu ajudei muitas viúvas, ficaram alegres novamente. Eu servi de vista para os cegos e de pés para os aleijados. Em todas as minhas ações eu procurava ser justo, fiz da justiça a minha roupa de todo dia. Eu era um pai para os necessitados, e até os estranhos eu protegi e julgava com justiça. Ok. Ele no capítulo 29, a visão dele estava no capítulo 1 da vida dele, que não era uma coisa ruim. Ele viveu momentos maravilhosos no capítulo 1. No capítulo 1 ele tinha, o que ele tinha no capítulo 1? Olha lá. Nasceram-lhe 7 filhos e 3. Tem aquela mais resumida? O que ele tinha no capítulo 1? Tem aí. Não, volta lá. Eu quero só o capítulo 1. Tá, deixa aí. No capítulo 1 ele tinha 7 filhos e 10 filhos. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal, os empregados, de maneira que este era o homem mais poderoso do Oriente. Então, ele todo destruído, todo doente, todo acabado, todo derrotado, assentado no lixão da cidade, ele diz assim: que saudade da minha vida no capítulo de número 1. Que saudade. Que saudade. E o capítulo 1 não era uma coisa ruim. Não era uma coisa ruim. Só que Deus não tinha nenhum plano de restituir a Jó a vida que ele tinha no capítulo 1. Tudo que Deus tinha para dar a ele estava no capítulo 42. Tudo que Deus tinha para dar a ele não tinha nada mais a ver com o capítulo 1, que não era uma coisa ruim. Mas o capítulo 42 estava o infinitamente mais de Deus. O infinitamente mais de Deus estava no capítulo 42. O que Deus queria? Jó, tira os olhos do capítulo 1 e tenta olhar para o que eu tenho para te dar no capítulo 42. Tira os olhos do seu passado e olha para o seu futuro. Tira os olhos do seu passado e olha para o seu futuro. Tira os olhos do seu passado e olha para o seu futuro. Dá um grito de glória. Então, senta aí. Lembrando mais uma vez que o capítulo 1 na vida de Jó não era uma coisa ruim. Mas isso aqui não era nada perante tudo que Deus tinha para ele no capítulo 42.
Agora coloca aquelas duas. No capítulo 1, ele tinha 7.000 ovelhas. No capítulo 42, ele tinha 14 mil. No capítulo 1, ele tinha 3.000. No capítulo 42, ele tinha 6.000. No capítulo 1, ele tinha 500 juntas de bois. No capítulo 42, ele tinha 1.000 juntas de boi. No capítulo 1, ele tinha 500 jumentos. No capítulo 42, ele tinha 4.000, ali 1.000 jumentos. No capítulo 1, ele tinha 10 filhos. No capítulo 42, ele tinha 10 filhos e mais 4 gerações. No capítulo 1, ele tinha 70 anos. No capítulo 42, ele tinha 148 anos. Ou seja, Deus, ele tinha no mínimo o dobro. O infinitamente mais estava no capítulo 42. O infinitamente mais estava no capítulo 42. Dá uma rajada de glória. Pelo amor de Deus, dá um grito de glória. E receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba! Então, qual é o plano de Satanás? Prender os seus olhos no capítulo 1 da sua vida. Compreendeu? Prender a sua visão no capítulo 1 da sua vida. Só que para cada um de nós tem o capítulo 42. O infinitamente mais de Deus. Só recebe quem é Obed-Edom. Só recebe quem está cheio do Espírito Santo. Abre essa boca e dá um grito de glória. Agora, preste atenção. O capítulo 1 na vida de Jó era uma coisa maravilhosa. Mas não pode comparar com o capítulo 42 na vida de Jó. Não pode comparar. Lá era bom, aqui é o extraordinário de Deus, o infinitamente Deus estava aqui. E Satanás não queria que ele olhasse para o futuro. Agora vamos dar uma olhadinha na mulher de Ló. O capítulo 1 na vida da mulher de Ló era Sodoma e Gomorra. Adultério, prostituição, pornografia, roubo, assassinato, humilhação, vergonha, dor. O capítulo 1 na vida da mulher de Ló era uma tragédia, desgraça em cima de desgraça. E Deus falou assim para eles: saia do meio dessa podridão do capítulo 1 e olha para o capítulo 42, porque tudo que eu tenho para você está nos montes, está lá no futuro. Então você vê que quando você olha para o capítulo 1 da sua vida, sendo ele bom ou ruim, você está fazendo o jogo do diabo. Porque enquanto os seus olhos estiverem fixados no capítulo 1 da sua vida, seja ele bom ou ruim, na vida de Jó era uma coisa boa, na vida da mulher de Ló era uma tragédia. Tanto que quando ela olhou para o capítulo 1 da vida dela, o capítulo 1 matou ela. O passado matou ela. O passado matou ela. Olha para o seu olho assim: e aí, meu irmão? Repete para ele ouvir, vamos lá.
Nós não estamos pregando sobre Abinadab e Obed-edom. Então, de maneira bem resumida, nós estamos dizendo para a igreja, dentro da Bíblia, segundo Samuel 6,11, que Deus, em 3 meses, repete, em 3 meses, o diabo ouvir, vamos lá, abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. Agora olha bem, vamos esquecer, antes da arca ter na casa dele, que era fome, miséria, a mulher dele doente, pobreza. Vamos tirar isso do nosso visão. Vamos colocar a partir do momento que Deus entrou na casa dele, 3 meses, e abençoou poderosamente tudo ele. Então ele olhava para a janela, as árvores cheias de frutos, manga, mamão, laranja, abacate, couve, tudo fartura. Era um Ceasa, o sítiozinho dele. As vacas tudo dando 80 litros de leite. Irmão, você não sabe o que é dar 80 litros de leite uma vaca. As vacas de Canaã davam 80 litros de leite. Eu comprei 2 vaquinhas Jersey, colocar lá na escola de ministério, e as 2 estavam dando mais ou menos uma média de 40 litros de leite por dia, as 2. Então a gente tirava 40 litros de leite hoje, enchia as latas, e aí a gente ia dando para as pessoas. Não vendia, ia dando. Aí amanhã, mais 40 litros. Depois da manhã, mais 40 litros. Aí, ninguém queria mais leite. Pastor, o leite que o senhor me deu ontem não acabou, não. Sabe o que eu tinha que fazer? Eu falei, senhor Júlio, vem cá, Júlio. Leva essas 2 vaquinhas. Está lá na fazenda do Júlio. Porque a fartura era tão grande que eu não tinha como administrar a fartura. Então, pega a visão. Depois que Deus entrou na casa de Obed-edom, as vacas começaram a dar 80 litros de leite por dia. Ele reformou o sítio dele, tudo bonito, tudo gramado, tudo bonito, tudo bacana. A fonte jorrava água. A mulher dele foi curada, ganhou uns quilinhos, estava grávida, esperando neném. Então, depois que Deus abençoou ele, era o capítulo 1. Ele estava todo dia olhando a vaca dar 80 litros de leite, e olhando as árvores dando fruto. Não era coisa boa? Era ou não era? É o que nós estamos orando para que Deus em 3 meses faça na sua vida. Porém, o capítulo 1 na vida de Obed-edom era coisa forte. Muita fruta, muita verdura, muito leite, muita amor. Todo dia a mulher dele maravilhosa, eu te amo, I love you, te voglio bene, eu te quero, tudo ali, né? Só que muitas vezes você está feliz com o que Deus já te deu. E não está errado. Mas não esqueça que Deus tem o infinitamente mais. Olha para cá. Quando Davi chega na casa de Obed-edom e fala assim: Obed-edom, eu quero te fazer uma proposta. Você abrir mão de tudo isso que você tem, abrir mão da vaca do 80 litros de leite, das árvores dando fruto, dessa vida maravilhosa que você tem aí. Abre mão do seu capítulo 1. E eu quero te convidar para você mudar para Jerusalém. Primeira coisa, ele falou assim: você está me convidando para morar em Jerusalém? Não, não é morar em Jerusalém, é morar no palácio em Jerusalém. Segundo, além de você morar no palácio,
você vai ser o chefe do tesouro de Israel. Toda a riqueza de Israel você vai administrar. Ninguém compra, ninguém vende se você não autorizar. Ninguém dá um passo se você não autorizar. Você é chefe da riqueza de uma nação. No capítulo 1, ele era chefe da vaca que dava ali de leite, das árvores que produzia fruto, da água que jorrava. No capítulo 42 da vida dele, Deus falou assim: você não vai mais ser dono apenas de uma vaca, você vai ser dono da riqueza de Israel. Você vai administrar a riqueza de uma nação. Dá um grito de glória. Você da igreja. Então, aí o Obed-edom falou assim: o rei, o que você está me oferecendo é infinitamente mais do que tudo que Deus me deu. O capítulo 1, rei Davi, é desse tamanhozinho diante do capítulo 42. Aí o Obed-edom falou assim: eu só aceito se você deixar eu levar os meus 68 irmãos. O cara tinha 68 irmãos. E o rei Davi falou assim: pode trazer a tropa toda. Então, Deus te trouxe aqui porque existe o capítulo 42 na sua vida. Não importa se o capítulo 1 é bom ou ruim, Ele quer que você tire os olhos do capítulo 1 e olhe para o capítulo 42 da sua vida. Dá um grito de glória. Pelo amor de Deus. Deus, Ele quer que você tire os seus olhos desse passado, seja ele bom ou ruim. E está dizendo: acredite. Tire os olhos do capítulo 1 da sua vida. E pela fé, enxergue pela fé, que o infinitamente mais está no capítulo 42. E Deus mudou a sorte de Jó e fez ele ficar rico novamente, e restituiu a ele em dobro tudo que o diabo roubou dele. Abre essa boca e dá um grito de glória. O infinitamente mais está chegando até a sua casa. Pega posse, toma posse disso, igreja viva. O infinitamente mais está chegando. Então, o capítulo 1 é uma libertação. Não importa se ele foi bom ou ruim. Não importa se ele foi uma tragédia ou se foi um momento glorioso na sua vida. Deus quer que você tire os olhos dele. Deus quer que você tire os olhos dele. Deus quer que você tire os olhos dele. Porque Deus, Ele tem um futuro. O seu futuro está no 42. Deus mudou a sorte de Jó e fez ele ficar rico novamente, e restituiu a ele em dobro tudo que antes possuía. Abra sua boca e dá um grito de glória. Posso imaginar o Obed-edom em Jerusalém, morando numa suíte de 150 metros quadrados, com banheira, hidromassagem na suíte. Aquela suíte presidencial. E ele nomeado como chefe do tesouro da riqueza de Israel. O que valia agora para ele uma vaca da 80 litros de leite? Nada, era bênção, mas era assim, muito pequenininho. O que valia agora um sítio cheio de manga, de banana, de mamão, de laranja? Porque agora
toda a riqueza de Israel. Tudo que se plantava passava pelas mãos de Obed-edom. Todo o ouro, toda a riqueza, toda a prata estava na administração dele. Você pode dar glória a Deus? Agora, está preparado aí? Quando é que você consegue tirar os olhos do capítulo 1 e olhar para tudo que Deus tem no capítulo 42? Aí está um mistério. E esse mistério que eu vou te revelar, ele vai pegar o Abinadab e falar assim: meu Deus, eu errei o dia que eu vim na igreja, eu não devia ter vindo hoje. A Bíblia diz que Deus no capítulo 42, 10, ele mostrou que o infinitamente mais da vida de Jó estava no 42, 10. Tudo em dobro, tudo em dobro. Tudo em dobro. Mas Deus só fez ele tomar posse, e o mistério está em Jó 42, 8. Quando ele pega 7 cordeiros, 7 novilhas e leva para o altar do sacrifício. Ele leva para o altar. Então, o altar, quando Jó recebe 7 cordeiros, 7 novilhos, ele todo doente, ele pega 7 novilhos, 7 cordeiros, porque Deus mandou os amigos dele, falou assim: vai lá e dá para o Jó 7 novilhos e 7 cordeiros. Ele, no meio da doença, no meio da tragédia, ele diz assim: estou indo para o altar. Estou indo para o altar. E ele sangrando, gemendo, ele foi arrastando para o altar. Jó 42, 8. E quando ele coloca no altar, ele encharca o altar com o sangue dos 7 cordeiros, das 7 novilhos. A Bíblia diz, Jó 42, 8, ele leva para o altar o sacrifício dele. E em Jó 42, 10, Deus fala assim: e Deus restitui, Deus mudou a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, de pé. Mudou o Senhor a sorte do Jerônimo. Mudou o Senhor a sorte do Jerônimo. E fez o Jerônimo ficar rico novamente. E restituiu ao Jerônimo em dobro de tudo quanto antes possuía. O 42 só é liberado depois do sacrifício. O 42 é só liberado depois que você vem para o altar do sacrifício. Abra sua boca e dá um grito de glória. Reaja aí, igreja viva. Reage. Eu estou dizendo para você, o 42 só foi liberado para ele depois que ele veio para o altar do sacrifício. Dá um grito de glória, dá um grito de aleluia. Reage, igreja viva. Feche os olhos, abra a boca, dá um grito de glória, dá um grito de aleluia e receba o Espírito Santo, 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 receba o Espírito Santo. Então, o capítulo 42 só foi liberado para Jó infinitamente mais, depois que ele, no meio da fome, no meio da miséria, no meio da doença, ele teve coragem de caminhar para o altar. Para o altar. Há uma rajada de glória. Ou seja, o altar, quando você vai nele, ele tem poder de te libertar do seu capítulo 1
Ele tem poder de libertar você do capítulo 1 e levar você para o capítulo 42, aonde tem o infinitamente mais de Deus para a sua vida. Dá um grito de glória, dá um berro de aleluia aí. Dá uma rajada de glória. Pegou a visão? Então, assente no seu lugar.